Finalmente chegou o momento de fazer meu relato de parto. Eu vim contar pra vocês tudo em detalhes, tudo que rolou ali nas últimas semanas de gestação, até o parto do Filipe. Hoje é dia 11 de maio, domingo, Dia das Mães, meu primeiro Dia das Mães com meu bebê. Filipe está prestes, né? Faltam alguns dias aí para ele completar 4 meses. E só agora eu vim aqui contar para vocês o que rolou no meu parto. Eu demorei um pouquinho mesmo, porque, assim, gente, é muita coisa para eu assimilar. Eu precisei conversar um pouco com a minha médica para entender um pouco do que aconteceu, com meu parceiro também, assim, fui assimilando o que aconteceu no parto. E também, né, depois que acontece o parto, a gente entra no puerpério, a gente entra numa fase, assim, de muita adaptação, de desafios mesmo, assim, de conexão com o bebê. Então eu não tinha muita cabeça para fazer isso, não conseguia parar e assimilar tudo, colocar tudo certinho na minha cabeça para conseguir contar para vocês, né? E aí eu demorei, então são quase 4 meses. Filipe nasceu dia 14 de janeiro. E então ele tá prestes a completar esses 4 meses e só agora eu venho contar para vocês. Bom, primeira coisa, minha gestação foi uma gestação muito tranquila e foi uma gestação saudável, de risco habitual, que é aquela gestação que não teve nada, assim, eu não tive nenhuma alteração em nenhum exame. Fabrício, né, ele até brincava que Filipe sempre tirava 10 em todos os exames, porque realmente estava sempre tudo certo, tudo dentro da normalidade, os exames davam todos bons, assim, sabe? E isso é ótimo, né? Como alguns de vocês já sabem, eu tive um aborto espontâneo alguns anos antes, e foi um aborto, assim, sem explicação nenhuma, né? Isso costuma acontecer. E aí a gente descobriu isso fazendo um exame de ultrassom, e nesse exame de ultrassom a gente não conseguiu ouvir o batimento cardíaco do bebê. Isso foi muito difícil, foi bem traumático, assim. Então passar por essa gestação e desde o primeiro exame tá tudo certinho, tá? Batimentos cardíacos estava ali, tudo dentro da normalidade, ele desenvolvendo super bem. Isso foi muito bom, a gente viveu a gestação muito plenos, muito felizes e calmos, assim, né? E seguros também, né? A gente contratou uma equipe de parto, tive um pré-natal com essa obstetra que foi comigo pro parto, obstetra Marcinha, maravilhosa, que foi incrível, gente. Desde a primeira consulta, eu fiz a minha primeira consulta com ela, eu tinha 5 para 6 semanas de gestação e ela foi assim perfeita na primeira consulta. Nós ficamos assim, nós ficamos muito seguros e ela acompanhou a gente. Ela fez um pré-natal muito fechadinho, sabe? Assim, muito de acolhimento mesmo, com muita informação, com muito empoderamento mesmo de informação. E ela foi com a gente pro parto, então nós contratamos ela, obstetra Marcinha, contratamos a enfermeira dela, que ficamos assim felizes demais com o trabalho da Dani, que é a enfermeira da Marcinha. Eu vou deixar sempre o arroba delas aqui, tá? Pra vocês procurarem elas lá no Instagram. E a Dani foi maravilhosa. A gente acabou conhecendo a Dani mais pro final da gestação, né? Porque ela apareceu mais pro parto mesmo. E na consulta, assim, pré-parto com ela, a gente ficou encantada. Falou, cara, isso vai dar muito bom, vai ser muito bom esse parto. E a nossa doula também, que é a Camila. Camila já era minha amiga, nós somos amigas há um tempão. E com certeza, claro, não ia ter como ir pro parto sem Camila. Ela fez toda a nossa educação perinatal durante o parto. O curso dela de educação perinatal era perfeito, assim, é perfeito, né? Ajudou a gente demais a ficar confiantes e firmes para ir pro parto, para viver o parto da maneira mais natural possível. E também respeitando o máximo da minha condição física, da condição física do Filipe, do bebê. Eu fiquei muito bem no meu pós-parto e eu devo muito isso a essa equipe maravilhosa. E a Yara também, que é a fisioterapeuta que me acompanhou. E Yara, eu falo assim, ó, ela foi até a porta da sala de parto. Ela me acompanhou a gestação inteira,
com a fisioterapia pélvica e com o pilates. Então, assim, eu me preparei muito pro parto, sabe? E tava tudo certo, tava tudo muito bom. Não sei se vocês sabem, mas os médicos calculam que uma gestação dura em torno de 40 semanas. É normal, pode acontecer do bebê nascer um pouco antes, né? Se ele nascer ali até com 37 semanas, tá ok. Se ele nascer antes disso, ele é prematuro. E se ele também pode nascer depois de 40 semanas. Até 42 semanas ele pode vir a nascer, né? Eu não sei o que rolou aí, os médicos, gente, os obstetras, os pediatras, a cúpula aí da medicina se reuniu com muita pesquisa, com muito estudo, né, com muitas evidências científicas, e entenderam que se uma gestação chegar até 42 semanas, eles podem esperar e só vão intervir mesmo se tiver alguma coisa, né, acontecendo, mas se não, tá tudo ok esperar. Então tá, eu já sabia disso, como eu falei, educação perinatal, show. Falei, tá certo. E aí chegamos no final do ano, ali um pouquinho antes do Natal, eu já estava com 37 para 38 semanas. Os meus planos seriam, né? Eu vou para BH com 38 ou 39 semanas, dependendo do que eu tô sentindo. Eu seguro um pouquinho mais, sabe assim? Eu moro em Itabira, eu estou a mais ou menos 80, 90 km aí de BH, umas 2 horas de carro. Com 37, 38 semanas a gente já tava com tudo arrumado. Tudo, gente, tudo arrumado. O contrato da maternidade já tava fechado, a equipe já tava assim, preparada. A gente tava com tudo arrumado do quartinho do bebê, das coisas dele, da bolsa maternidade, tudo no carro já, tudo certo, porque eu pegaria, se eu começasse a sentir alguma coisa, eu precisaria pegar essa estrada e chegar em BH, né? Porque era lá, a gente escolheu ganhar o Felipe em BH. A minha médica também era de lá, minha enfermeira, tava todo mundo lá certinho esperando a gente. Então eu falei assim, beleza, tá tudo organizado, tudo certo, agora eu tenho só que esperar meu menino querer vir ao mundo. 38 semanas era Natal, minha mãe veio, meu padrasto também, eles chegaram no Brasil para acompanhar o parto, para estar aqui com a gente, para passar o Natal. E passamos o Natal aqui em casa. Passamos o Natal aqui, foi super gostoso. Chamamos minha sogra, meu sogro, minhas primas, minha avó e curtimos aqui em casa. Eu estava ótima, estava plena. E é isso, eu falei, se eu começar a sentir alguma coisa, eu vou passar o ano novo em BH, mas eu não comecei a sentir nada, gente. Eu tava ótima, não tinha um sinal, sabe? Assim, um sinal, um tampão mucoso, nada, não tinha nada. Falei, então eu vou ficar aqui o ano novo também. Passamos o ano novo em casa também. Mais uma vez fizemos uma ceia aqui de ano novo, chamamos todo mundo de novo, falamos, vamos ficar em casa, porque caso eu comece a sentir alguma coisa, eu tô em casa, né? E daqui eu vou pra BH. Mas nada. Continuei plena. Bom, viramos o ano ilesos, sem sentir nada, em casa plena. Mas eu falei, agora eu tenho que ir para BH, já estou com 39 semanas aí, alguns dias. Eu tinha uma consulta de 40 semanas lá com a minha obstetra, né? Que seria a última consulta pré-parto. E também a ultrassom de 40 semanas, para ver se estava tudo certo. E aí, gente, que começou tudo. Por quê? Nessa ultrassom de 40 semanas, foi a primeira vez que deu uma alteração. Como eu falei para vocês, a gestação inteira foi muito tranquila, eu não tive alteração nenhuma em nenhum tipo de exame, mas desse aconteceu, assim, a gente viu que o líquido amniótico estava baixo, ele estava muito no limite, assim, sabe? E isso me assustou um pouco, eu fiquei preocupada. No dia seguinte eu teria essa consulta de 40 semanas com a minha médica, a gente chegou lá com o exame, viu que o líquido realmente estava baixo, apesar de não ser ainda considerado, esqueci o nome que fala, vou colocar aqui o nome, quando é de fato urgência, mas o líquido estava ali bem no limite para ser baixo.
Então, a minha médica falou, olha, já estamos com 40 semanas, a gente pode tentar descolar a membrana. E foi o primeiro procedimento que eu fiz para ajudar a induzir o parto. Foi um descolamento de membrana lá no consultório da minha médica mesmo, com 40 semanas de gestação. Assim que eu fiz o descolamento da membrana, eu saí do consultório da minha médica e fui fazer uma sessão de acupuntura também para ajudar a induzir o parto. Porque já eram 40 semanas e esse negócio do líquido amniótico realmente estava me preocupando. A gente não ia conseguir esperar muito tempo, sabe? Então eu fiz essa sessão de acupuntura e nesse dia eu tava bem otimista. Falei assim, olha, já descolamos a membrana e fizemos a acupuntura, agora vai, sabe? Agora vai. 40 semanas, tá na hora. Nada. Vocês acreditam? Nada, gente. Eu fiquei em BH, passou ali o final de semana, 40 semanas e 3 dias, 40 semanas e 4 dias, e nada, 5 dias e nada. Eu não senti absolutamente nada, além de contração de treinamento, sem dor, sem nada, nada mesmo. Quando eu cheguei em 40 semanas e 6 dias, a minha médica já tinha posto, né, que a gente não passaria de 41 semanas. Apesar de ainda não ser uma urgência, da gente não precisar, assim, ficar desesperados, que não tinha líquido amniótico, o bebê estava bem. Assim, tirando essa parte do líquido amniótico, tudo, o resto, todas as avaliações ali do bebê estavam ótimas. Então, a minha médica falou que a gente poderia esperar até 41 semanas, mas que 41 semanas ela achava prudente a gente induzir o parto. E assim aconteceu. Com 40 semanas e 6 dias, na noite anterior de induzir o parto, eu comecei a sentir contração em casa. E eu comecei a sentir contração com muita dor. Eu falei, nossa, eu acho que eu vou entrar em trabalho de parto natural, sem precisar induzir. E foi a noite toda, foi uma noite horrível, na verdade, assim, uma noite com muita dor, assim, a cada 3, 4 minutos, 5 minutos vinha dor e o tempo tava diminuindo, sabe? A dor começava a vir com um tempo menor. Só que quando amanheceu o dia, gente, tudo isso acabou. Não era trabalho de parto, era fase latente ainda. Então, eu poderia entrar em trabalho de parto a qualquer momento, mas eu poderia ficar aí mais alguns dias nessa fase latente aí, que seria noites difíceis e durante o dia aquilo acabava, passava. Aí no dia seguinte a minha enfermeira foi lá em casa, Dani, maravilhosa, me avaliou, viu que eu estava com 1 centímetro só de dilatação. Isso era uma segunda-feira, 1h da tarde, dia 13 de janeiro, 1h da tarde eu estava com 1 centímetro de dilatação. E aí ela me explicou que essa era a fase latente, que provavelmente eu iria entrar em trabalho de parto, mas isso poderia demorar, eu poderia passar mais uma noite inteira assim e não entrar em trabalho de parto. A gente ficou ali nessa discussão do que poderia, das possibilidades que teriam. E a gente decidiu que eu iria internar e induzir o parto logo. Eu não queria passar mais uma noite sofrendo, porque realmente eu estava sofrendo. Foi uma noite com muita dor e dilatação nenhuma. Trabalho de parto mesmo não aconteceu. As contrações simplesmente foram embora quando clareou o dia. E eu falei, eu não quero passar mais uma noite assim, sabendo que amanhã eu tenho que induzir o parto. Amanhã, no dia seguinte, já seria 41 semanas, o líquido amniótico estava baixo, então eu não queria mais arriscar, então vamos induzir o parto. 6h da tarde eu cheguei no Mater Dei de Nova Lima, do Vila da Serra ali, né? Foi o hospital que a gente escolheu para ganhar o Filipe. É uma maternidade particular, a gente já tinha fechado o contrato com eles, então eles já estavam esperando a gente. Chegamos junto com Marcinha, com a minha médica. Ela fez toda a nossa internação. Eu cheguei super plena, gente. Cheguei plena, sem sentir nada. Como eu falei, as contrações tinham passado, não tinha dor nenhuma. Passei a tarde toda sem dor nenhuma, o dia inteiro, né? Desde de manhã, clareou o dia, acabou a dor, acabou a contração, eu passei o dia inteiro sem dor nenhuma, muito tranquila. Internei às 18 horas e aí a gente foi pra sala de parto.
Passamos ali um tempinho avaliando, né? E assim que a Marcinha fez um exame chamado cardiotoco, acho que é assim que fala, ela percebeu que estava tendo uma alteração no batimento cardíaco do bebê. Isso me preocupou um pouco, preocupou ela também. Só que essa alteração foi muito pequena e passou. Ela ficou avaliando, gente, 1 hora ali depois. E ele tava com a aceleração cardíaca normal, tranquila. Aí ela falou: vamos começar, tá tudo certo. Foi uma desaceleração pontual e passou. Então vamos começar a indução de parto. Nessa hora ela fez um exame de toque e viu que eu estava com 4 centímetros de dilatação. Do nada, tá? Do nada. Não consigo explicar por que eu não tava sentindo dor, eu não tava sentindo nada. Durante o dia ali que eu fiquei plena, eu simplesmente dilatei mais 3 centímetros. Então, por conta disso, eu não comecei a indução de parto com aquela medicação, que é aquele comprimido miso, né? A gente pulou essa parte e foi direto para ocitocina na veia. E tudo certo, colocou ocitocina na veia, a gente começou a indução de parto. Gente, de 4 centímetros a 7 centímetros, eu quase morri de tanta dor. Começou, o bicho pegou de fato o trabalho de parto. Eu entrei em trabalho de parto. É aquela contração que vem, atinge um pico de dor, assim, que é uma dor, caralho, dói pra caramba. Precisei até falar um palavrão. Assim, é muita dor. E aquela dor vinha e embora, passava alguns segundos, assim, menos de 1 minuto, voltava. E eu, bora, a gente tô firme, mas esse tô firme não durou nada. Não durou muito tempo, não, sabe? Eu falei, gente, eu não vou aguentar, vamos pro chuveiro, aí fomos pro chuveiro, do chuveiro eu voltei pra maca, vou deitar um pouco, não conseguia, deixa eu levantar, e aquela dor insuportável, tava bem tenso mesmo. Quando eu não tava aguentando mais, eu falei assim, gente, eu não vou aguentar mais, se for essa dor, eu não quero. Acho que eu vou parar esse trabalho de parto, vou pra cesárea de uma vez. Aí a minha médica, vamos pra banheira? Falei, tá, já tentei tudo aqui, já fui pro chuveiro algumas vezes, já voltei pra cama, já deitei, já sentei, já dancei. Eu vou pra banheira. Minha última tentativa é de passar um tempinho na banheira pra gente ver quanto de dilatação eu tenho, pra ver se tá rolando isso aqui. Enchemos a banheira, botei música, fiquei ali um tempo, mas eu realmente estava exausta da dor. A noite anterior, com aquela dor de fase latente, tinha me pegado um pouco, assim, sabe? Eu cheguei já exausta dessa dor. Então, eu não sei quanto tempo tinha passado ali. Eu acho que da hora que eu cheguei, eu sei que eu cheguei no hospital às 6, né? Minha internação deve ter sido em torno de 7. E aquilo ali era umas 11 horas da noite, mais ou menos. Que eu estava com muita dor e fui pra banheira. Nessa hora da banheira, eu tentei segurar o máximo possível, relaxar o máximo possível, mas chegou um momento que eu perdi, assim. Eu falei, cara, eu não aguento mais, não dá, eu preciso de anestesia. Se eu não tomar anestesia, eu não vou aguentar levar isso aqui. A gente fez um exame de toque para ver e eu estava com 7 para 8 centímetros de dilatação. Então era o momento mesmo de tomar anestesia. O bebê chorou. Papai foi lá pegar, gente. Pegou ele. Então, vou continuar. Eu estava, então, com 7 para 8 centímetros de dilatação, então era o momento certo de tomar anestesia, até porque depois, sei lá, estaria com 9 centímetros para 10, não faria mais sentido tomar anestesia, né? Então, eu falei, eu não aguento mais, então vamos tomar anestesia. Quando chegou a anestesia, deixa eu ver se vai parar. Tá tudo certo, tá tudo certo. Então, gente, ali com 7 para 8 centímetros de dilatação, nós chamamos o anestesista, a anestesista, ela foi uma fofa, assim, eu tava assim em Nárnia, eu tava em outro planeta, chama de Partolândia esse planeta. Eu tava assim, eu lembro que
tinha movimentação dentro do quarto, dentro da sala de parto, porque nessa hora chega mais gente, né, assim, do hospital pra ajudar, pra auxiliar, mas eu já não tava nem aí mais, eu tava ali pelada, tava ali sem saber o que tava rolando, não queria nada, eu só queria que aquela dor acabasse, que aquilo ali passasse de uma vez, sabe? E aí me preparei para tomar anestesia. Ela me passou todas as informações. Eu lembro que alguma coisa eu não entendi. Eu sabia que eu tinha que ficar bem quietinha para anestesia ser certinho e foi, deu tudo certo. Ela aplicou a anestesia, a gente passou alguns minutos e eu estava plena de novo. Eu tava ótima. Eu falei, ai, cara, é isso. Então agora eu posso continuar esse negócio aqui. Só que nesse momento que eu tomei anestesia, a minha médica, né, que estava sempre monitorando, porque durante esse tempo inteiro ela estava monitorando o bebê, ouvindo os batimentos cardíacos, monitorando ali mesmo. E aí nesse momento houve uma nova desaceleração cardíaca do Felipe. E eu vi que todo mundo ficou um pouco preocupado, assim, porque foi uma desaceleração e de repente voltou ao normal. Elas ficaram monitorando, a pediatra também chegou, a pediatra do hospital chegou na sala também. Eu soube disso depois, porque na hora eu não percebi, assim, quem tava ali. Mas ela chegou, monitorou e deu o ok para continuar com a indução de parto. A gente falou, vamos continuar. Quando a gente voltou a colocar a ocitocina na veia, teve mais uma desaceleração cardíaca de Felipe. E aí, assim, gente, eu já tava preocupada, porque a gente vê as coisas, né? Eu tava ali vendo o monitor, vi que ele desacelerou. Eu vi que a minha médica ficou preocupada, mas eu confio muito nela, confiei muito nela. Eu vi que ela tava conversando muito com a enfermeira, com a pediatra. E ela se aproximou de mim e falou, Lala, nós vamos pra cesárea. A gente não pode continuar com esse trabalho a gente não pode continuar com a indução. Nós precisamos ir pra cesárea. Pelo bem do bebê, a gente não pode arriscar, porque ele desacelerou mais uma vez. E eu tava assim, tô na mão de vocês, amor. É isso. Eu só quero meu filho aqui, eu só quero meu filho bem. Eu estava bem para continuar a indução de parto, porque eu tinha tomado anestesia, mas infelizmente ele não tava, ele não recebeu a anestesia muito bem. E eu sabia, eu tinha estudado, vocês lembram que eu fiz uma educação perinatal bem fechadinha, eu sabia que a indução de parto, tomar anestesia, são coisas que o bebê podia reagir, né? Então, era isso. Quando ela falou, eu só falei, vamos, é isso aí mesmo. Bora pra cesárea. E assim, a gente teve que ir para uma cesárea de emergência, né? Foi tudo muito rápido. Depois que ela me avisou, ela me abraçou bem forte, todo mundo se abraçou ali. Eu passei uma maquiagem, tá? Falei, me dá minha bolsinha. E que eu já tava sem dor nem nada, porque eu tava com anestesia, né? Com analgesia ali que chama epidural. Então a gente mantém os movimentos, a gente só não tem a dor. Aí eu fui, passei a mão na minha bolsinha. Falei, já que eu vou pra cesárea, eu vou bem bonita. Me maquiei. E foi muito rápido, gente. Eu fui me maquiando assim, ó, de maca pro centro cirúrgico. Foi tudo muito rápido, até porque era uma cesárea de emergência, né? Então a gente chegou rapidinho lá no centro cirúrgico. A médica, a Marcinha, já foi lá se organizar e quem ficou comigo, né? Meu parceiro Fabrício ficou aqui do meu ladinho. E do outro lado, minha doula maravilhosa, amiga da vida, Camila. E foi muito importante ter uma doula nesse momento, gente. Vocês acreditam nisso? Porque na minha cabeça, a doula já estava fazendo um trabalho foda de educação perinatal, como eu falei pra vocês, né? E na minha cabeça, a atuação dela seria muito ali nesse trabalho de parto, porque eu queria muito tentar um parto natural, um parto normal. E ela foi muito importante, né? Então ali durante, até eu chegar naqueles 7 para 8 centímetros, pedir a anestesia, a analgesia,
Até eu chegar nesse momento, ela tava ali comigo o tempo inteiro, me dando força, botando música, vão fazer assim, massagem. Eu lembro de eu estar com muita dor e ela me mudar um pouco de posição e massagear e aquilo trazer um alívio. Ela trabalhava muito com o alívio da dor nesse momento, sabe? Que acho que fez eu conseguir aguentar ali aquelas 3, 4 horas, não sei, que eu tive de fato de trabalho de parto pesado com muita dor, sabe? Então, na minha cabeça, o trabalho dela era aquele ali. Só que quando foi pra cesárea, ela ficou do meu lado e fez toda a diferença, gente. Camila, minha amiga, eu tenho muito que te agradecer por isso, talvez você nem imagine, mas ficou muito marcado pra mim o que você fez durante a cesárea, assim. Ela ficou do meu lado e ela foi me relatando, ela foi narrando pra mim tudo o que estava acontecendo. Ela falava assim, amiga, lá e agora, Marcinha tá se organizando de um lado, a anestesista tá também se organizando do outro, você vai tomar anestesia, vai ser assim, você vai sentir isso, tá? Na hora você vai sentir só isso, isso aqui vai ser rápido, isso aqui vai demorar um pouquinho mais. Ela foi narrando, gente, e eu fui ficando tão tranquila, porque na hora ali, a minha médica e a enfermeira, elas acabam elas que estavam comigo durante o trabalho de parto inteiro, assim, segurando na minha mão, olhando nos meus olhos, elas tinham que me soltar um pouquinho para eu cuidar da cirurgia, né? Que é uma cirurgia grande, a cesárea, tá? Vocês não acham que é uma cirurgia entre outro qualquer, não. É uma cirurgia séria, é uma cirurgia grande. Então elas foram lá, né, se paramentar, olhar tudo que precisava, e quem ficou do meu lado foi Camila, assim, a doula. Ela foi narrando tudo e eu fui ficando muito calma, muito tranquila, porque ela narrava e explicava e me mostrava o que estava acontecendo, era normal. E ela que lembrou de colocar a música que eu queria, eu escolhi uma música para o nascimento dele, que é A Bênção. Essa música, assim, era a música que eu queria que ele nascesse, porque é uma música que abençoa ele, né? E aí, ela, vamos colocar a música porque Felipe tá quase chegando. Foi muito gostoso esse momento, porque ficava o Fabrício de um lado, abraçado comigo ali, me dando a mão, falando, amor, ele tá chegando, e Camila narrando tudo, e a música. Eu fiquei muito segura e Pipo nasceu. Eu vou deixar um pouquinho aqui, imagens e vídeos pra vocês. Ele nasceu assim, tudo perfeito, gente. Não tivemos nenhuma intercorrência durante a cirurgia. Ele nasceu e veio direto pro colinho de mamãe, fazer a hora de ouro ali. Nesse momento, a Camila, que estava comigo, que é minha doula e também consultora de amamentação, ela já, ó, ajeitou ele no peito. Vamos ver se tem um videozinho aqui pra eu colocar pra vocês, porque ela já ajeitou ele, já colocou ele pra mamar, pra pelo menos começar a sugar ali, né? E enquanto eles estavam ali ainda fechando, né, a cirurgia, enfim, finalizando, ele ficou comigo. Depois ele fez essa hora de ouro com o papai também. Então, nessa hora, Fabrício tirou a camisa e sem roupa, né? Ficou com ele assim. Eu vi que eles também foram lá para um cantinho, que é a hora que pesa o bebê, depois da hora de ouro, né? Vai pesar, vai ver se tá tudo certo ali com o bebê. E Fabrício acompanhou tudo, já trocou a roupinha dele, tudo isso o pai fez, sabe? Liberado da cirurgia, fiquei nessa linha de observação. É o pai cantando, gente. Vamos voltar. Eu fiquei nessa linha de observação, porque depois que você faz uma cirurgia, você não volta direto pro seu apartamento, né? Você fica na sala de observação ali para ver se a anestesia, para voltar da anestesia, enfim. Mas eu fiquei e o pai, Fabrício, ficou comigo o tempo inteiro e o bebê também, né? Nessa hora minha equipe foi toda lá despedir da gente. Tem fotos aí também desse momento. A gente entregou os presentes e, enfim, porque dali eu só veria elas, né? Depois. Então foi isso, assim, eu tava muito feliz nessa hora, gente, eu tava muito feliz, eu tava assim, gente, eu não acredito. Filipe nasceu 2h17 da manhã. Eu internei entre 6 e 7 horas da noite, né, então vamos pegar aí que 2 horas da manhã ele nasceu, 2h17, foi rápido, né, foi tudo muito rápido. E aí foi isso, assim, quando a gente chegou no quarto, eu já tinha voltado da anestesia, a anestesia
faz com que a gente fique paralisada daqui para baixo, né? Então, quando eu fui pro quarto, eu já tava voltando os movimentos quase todos e eu tive uma recuperação de cesárea também muito tranquila, muito boa. Nesse momento, Yara volta pra minha vida. Yara, que é a fisioterapeuta que me acompanhou na gestação inteira, fez um trabalho pós-parto, assim, incrível, porque eu nunca tinha feito uma cirurgia na vida, tá? Então eu fiquei um pouco incomodada com os pontos, assim, com os movimentos, com a dor, né? Então ela me ajudou muito, porque assim que eu cheguei em casa, ela veio, botou um taping, fez massagem, fez exercícios de mobilização, tudo certinho, e eu fiquei outra, tá? Então foi uma recuperação muito incrível, tudo porque eu tive uma equipe muito incrível. Obrigada, meninas, foi muito bom. Depois do pós-parto eu tive consulta com a médica, consulta com a doula, a gente teve vários trabalhos também, eu posso contar isso melhor em outro vídeo, até porque puerpério é um assunto que muito me interessa como psicóloga, como mulher, né? E eu tive um puerpério legal. Eu não tive um puerpério difícil, eu não tive um puerpério choroso, sabe assim, triste, eu não tive nada disso, mas isso teve muito a ver com o meu pré-parto. Eu tenho muita noção disso, né, assim, enfim, eu queria contar pra vocês, vamos parar aqui no parto, né, que foi tudo isso que aconteceu. Eu me preparei muito pra ter um parto natural, a gente idealiza o parto mais natural possível, né? Mas eu sempre estudei e me dediquei ali para ter o parto natural, sabendo que eu estava aberta para viver o parto que eu tinha que viver. Minha médica que falou isso comigo uma vez, né? Ela falou assim: você vai ter o parto que você precisa ter. E amor, traz ele aqui. Ele aqui, papai. Então, sim. Papaizinho. Ele tava ali chorando, desesperado, querendo minha mãe, né? Oi, galerinha! E aí, minha mãe contou toda a minha história pra vocês. Foi muito bom isso aqui. Pronto, gente. Tava chorando, querendo não ter, gente. E é isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Como eu disse lá no início do vídeo, né? Que pra gente foi muito traumático a primeira gestação, a gente ter sofrido um aborto. E no primeiro exame, no exame de ultrassom, a gente não ter ouvido o batimento cardíaco do embrião ainda, né? Eu não podia arriscar com os batimentos cardíacos do meu bebê, né? Então, por mais que eu quisesse viver um parto normal, um parto natural, eu sabia que eu ia viver o parto que eu precisava viver, como a minha médica disse. E eu precisava viver esse parto. Eu tava muito inteira, eu aguentei muito, apesar de precisar ali da analgesia, e senti muita conexão com o meu bebê e fazer o que precisava fazer pra ter esse final feliz aqui, pra ter esse bebê lindo aqui com a mamãe, né, filho? Depois que tudo acabou, gente, eu tava feliz, eu tava muito feliz. Eu falei assim: meu Deus, eu não acredito. Vocês estão ouvindo a mamãe conversar? E rindo. Meu Deus, eu não acredito, deu tudo certo, foi muito bom. Muito legal tudo isso que eu vivi, cara. Foi muito legal. E eu desejo mesmo, assim, o que eu queria era que todas as mulheres pudessem viver um parto assim, que não importa, né? Não importa os caminhos desse parto, né? Ele pode desembocar em vários caminhos ali, pode ter vários resultados, vários finais, né? Tudo pode acontecer em um parto, né? Mas que no final você
bem segura. E você vai curtir muito esse momento. Fala, vocês vão curtir muito o momento do parto de vocês. Obrigada por vocês terem assistido esse vídeo até aqui. Eu volto depois com um relato de amamentação, que teve seus desafios, tá? Mas também tô curtindo bastante, então eu quero compartilhar algumas coisas, talvez algumas dicas também, coisas que pode ser útil aí pra vocês. Relato de amamentação vem aí. Vem aí, né, filho? Beijo, gente maravilhosa. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, tá? Deixa o seu like, deixa um comentário. Deixa o joinha pra minha mãe aí, cara. Deixa o joinha pra minha mãe.